agora falar de uma obra que tem o meu eterno desprezo e muito imparcialidade da minha parte para falar de Otome Game X, que foi uma das experiências mais cabrosas que eu tive nessa temporada, que me ofendeu basicamente do começo ao fim. Mas enfim, a gente já inclusive falou, né? A gente fez podcast dessa temporada, onde a gente tentou espremer o máximo de assunto para tentar conversar de episódio por episódio de Otome Game, que foi um exercício muito grande de criatividade para a gente conseguir falar de alguma coisa aqui. Mas para quem não conhece o Otome Game, basicamente a gente tem a Katarina, ou conhecida como Bacarina, onde ela vai para o mundo de Isekai, mas o mundo de Isekai dela é um joguinho que ela adorava jogar, que é um joguinho de Otome Game, né? Aquele joguinho de simulador de encontro e tudo mais. Só que ela vai para aquele mundo como vilã. E aí ela meio que vai tentar lidar com a situação dela ser vilã, de não ter um bad end, de não ter um final ruim. Então ela vai tentar se amigar com todo mundo, fazer amizade, trocar uma ideia com todo mundo, para todo mundo gostar da Bacarina. O problema é que isso é levado ao ponto extremo, onde essa personagem, ou o conceito da Bacarina em Otome Game, fica insuportável. A estrutura, eu não sei nem se Otome Game tem estrutura. Ele começa a criar uma série de momentos de slice of life, de comédia, que basicamente fica rodando no próprio rabo. É a mesma fórmula, é a mesma ideia, os personagens nunca mudam o status quo, eles sempre ficam repetindo a mesma coisa, e todos os conflitos, entre aspas, que são criados na história, ou são conflitos bobos para fazer mais um momento de Slice of Life, onde todos, absolutamente todos os personagens querem pegar a Bacarina, ou sequestro. Porque por algum motivo o Otome Game adora trabalhar com sequestro. Teve uns 3, 4 episódios, ou momentos da obra que utilizou sequestro para criar conflito. E por que isso é triste? Porque basicamente, chega no final do dia, o Otome Game é só um anime que fica no 0 a 0. Ou melhor, ele fica no negativo. Porque ele não sai de nada a lugar nenhum e ele gasta 12 episódios para não falar nada, para não fazer nada, para não ter conflito, para não ter construção de personagem, para não ter desenvolvimento, para não ter world building, para não ter absolutamente nada. E quando tem alguma coisa que pode ser considerado construção de personagem, conflito, world building, ele é simplesmente resetado ao estaca zero. Porque, por exemplo, quando certos personagens conseguem ter uma interação física maior com a Bacarina, eles beijam a porra da Bacarina, isso não serve de nada na história, isso não tem relevância, isso é resetado, isso simplesmente é esquecido. Parece o Ash a cada arco de Pokémon. Tadinho do Ash, nem o Ash merece ser comparado a isso, né? E basicamente é isso, é uma história extremamente, não é nem simplória, é tão resetada, é tão de sair de nada a lugar nenhum, que todos aqueles estereótipos e personagens que foram até que bem introduzidos e bem apresentados na primeira parte da primeira temporada são completamente inutilizados e destruídos nessa segunda, e ainda eles têm a pachorra de terminar esse negócio falando que, olha, então, o filme que vai ter, porque por algum motivo vai ter filme, vai ter o conflito, que é o mesmo conflito do início da obra, que é o fato dela ter uma Death Flag porque ela, teoricamente, é a vilã. Isso daí é completamente descartado, isso é completamente... É mentir na cara de quem tá assistindo, falando que, o Otome Game tem uma história, e não tem. O Otome Game, pra não dizer que não tem nada, tem uma puta de uma produção boa pra caramba. Em questão de produção em character design, coloração, direção, trilha sonora, trilha sonora de Otome Game é maravilhosa, é fantástica, ela quase suplica para criar empatia ou criar momento, criar cenas que o roteiro não tem. O roteiro simplesmente tá contradizendo, inclusive, as construções mais pesadas e catárticas que tanto a produção quer fazer em âmbito de direção, quanto a trilha sonora tá querendo compor. Então, Otome Game, a minha percepção, a minha nota é 2 e não vale a pena, apenas passem longe disso daqui, é uma história completamente descartável e se você ainda quiser acompanhar o nosso podcast, tá lá pra você ver a gente tentando tirar leite de pedra.